Vamos voltar a 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, verso 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Nós estamos falando de dinheiro, tá certo? Ó a aula que você vem também, né? Logo essa. Esse um negócio assim mais entusiasmado e tal, né? Então vamos lá, amados. O que eu quero tratar com vocês agora é se o pastor da igreja local deve ser um pastor assalariado, se o pregador do evangelho deve ser abençoado financeiramente, tá? Esses dois pontos que eu quero trazer aqui com vocês e o que a Bíblia diz a respeito disso. Lembra dos extremos? Calma que a gente vai lidar com os extremos. Os extremos a gente vai descartando. A gente quer saber o que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas que são dignas, que são mensageiros de Deus, homens de Deus, gente que vive para o evangelho, tá bom? O que a Bíblia diz a respeito do sustento dessas pessoas? Verso 17 diz assim, ó: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Nós já aprendemos que presbítero, bispo, ancião e pastor é a mesma pessoa, né? Então, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Está diferente alguma versão aí, essa duplicada honra? Merecedores dobrados de honorários. Pagamento em dobro. Pagamento em dobro, dobrado honorário, né? Merecedores de... Então está falando de honra aqui, é dinheiro mesmo, tá? Duplicada honra é dinheiro. Duplicada honra principalmente se trabalha na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. No segundo momento aqui já aparece mais claro salário mesmo, né? Dinheiro. Perdão, professor, o que essa expressão significa, boca ao boi que debulha? Isso, vamos ver agora. Essa expressão Paulo tira lá do Antigo Testamento, que tinha uma ordem para não amarrar a boca do boi que estava puxando o arado. Ele puxava o arado, né? Então ia debulhando. E não era para amarrar a boca do boi, por quê? Enquanto ele puxava o arado, as sementes que caíam, ele ia comendo. Ia se alimentando, não é natural? Né? O boi ia puxando, ele ia assim, irmão, quem que trabalha sem comer, pelo amor de Deus? Mas nem o boi. Então havia essa ordem, só que Paulo pega isso e diz assim, mas será que é dos bois, em última análise, que Deus estava falando? Ou não era por nós? É o que Paulo vai falar isso agora no segundo texto que eu vou ler com vocês, que é 1 Coríntios capítulo 9. Vamos pegar o texto? Então, não amarrarás a boca do boi que trabalha. Pode entender assim, gente, tá? Não amarre, não impeça o boi de comer enquanto ele trabalha. Pode entender dessa forma também, que não está errado o texto. Capítulo 9. Vamos lá. E Paulo vem trazendo novamente a essa expressão. E aí a gente aqui entende melhor, né? Capítulo 9. Desde o verso de número 1 até o verso número 14 nós vamos ler, tá? Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Paulo está defendendo seu direito de ser apóstolo e vários outros pontos aqui. Versos 4. Isso. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então tudo isso ele estava sendo cesseado, né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Porque havia outros itinerantes e outros missionários, tá certo? Verso de número 7, ele vai trazendo aqui uns pontos interessantes. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Ele traz 3 exemplos aqui. Quem vai à guerra e custeia isso, financia isso? Quem é o soldado que faz isso? Não existe isso, né? Então, todo soldado que vai à guerra, ele vai enviado e sustentado por alguém. Então, ele diz, quem é que faz isso? O soldado vai lá e ainda banca. Não tem. São perguntas de retórica, né? Paulo está colocando a pergunta já para trazer a resposta. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem é esse lavrador?
embora ele trabalhe e plante essa vinha, ele não desfruta disso. Quem é que apacenta o gado e não come do leite do gado? Não é isso que está escrito aqui? Sim. Então olha só, digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Ou seja, desde lá do princípio era ensinado isso, desde o Antigo Testamento. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que debulha. Olha só, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participantes. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, o evangelho, a pregação, os dons, a ministração, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou seja, as próprias materiais. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais juntamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no evangelho de Cristo. Paulo estava até se privando disso, mas ele disse que tinha direito. Paulo, alguns falam assim, mas Paulo era fazedor de tenda. Paulo, ele era bivocacionado. Não é bem verdade, que ele fazia tenda de vez em quando para ter um sustento, é verdade, mas isso não foi a vida toda dele, foi em uma ocasião específica. Aqui ele se privou de receber, porque senão aquele povo era complicado demais, os crentes lá em Corinto, muito complicado. Então ele falou, não vou evitar isso aqui, mas eu tenho direito disso. Mas em Filipos, na igreja de Filipos, ele recebeu a oferta. Ele disse, eu dou graças a Deus pela vida de vocês que me socorreram. Então olha só, né? Porque alguns querem pegar um texto isolado do outro. Vamos continuar no texto aqui no verso de número 13, né? Isso. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E o que os que contínuo estão junto ao altar participam do altar? O sacerdote ou os sacerdotes que ofereciam o sacrifício lá no Antigo Testamento, era autorizado que eles comessem parte daquilo, parte. Só era privado a questão do sangue e da gordura. Aquilo era oferecido a Deus, porque representava os elementos essenciais para a vida. Sem sangue e sem gordura não há vida. Aquilo era oferecido a Deus. Só o sacrifício de holocausto, que também era oferecido totalmente a Deus. O resto, o sacerdote podia ir lá e comer daquilo. Então Paulo está trazendo todos esses exemplos e essas figuras aí. Verso 14. Ou seja, ele dá o exemplo, assim como os sacerdotes também, eles comiam do templo, eles também participavam do altar, assim ordenou também o Senhor. Quem ordenou foi o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Juntando esse texto com 1 Timóteo, capítulo de número 5, versos 17 e 18, aqui a doutrina bíblica é o seguinte, amados: todo obreiro, estou falando obreiro, digno, gente de caráter, todo pastor, todo pregador itinerante, que é o pregador itinerante, ele deve ser remunerado à medida, lógico, da capacidade daqueles que eles servem. Um pastor de periferia que tem seus 30, 40 membros não vai ganhar 6 mil reais, né, irmão? Fica difícil, não fica? Não. Fica difícil, senão é uma exploração dos irmãos. Então cada pastor, biblicamente, deve ser assalariado segundo a sua realidade. Por quê, amados? Porque haverá muito mais condição dessa pessoa servir aquela comunidade, pode ter certeza. Não é? Olha só, o camarada acorda 4, 5, 6 da manhã, que seja, trabalha 10, 12 horas no dia, chega na igreja, tem que dirigir culto, tem uma palavra, segunda a sexta, às vezes sábado, quando não domingo, inclusive. Qual é o tempo que tem para a sua família? Qual é o tempo que tem para si, para um devocional, para uma vida com Deus, de oração, leitura bíblica, estudo bíblico, para aconselhamento, para visitação, para correr atrás das coisas da igreja? Que tempo tem, amados? Fica muito mais complicada a qualidade de vida desse obreiro, não é? Uma pessoa totalmente dedicada a isso, claro que ela vai ter muito mais condição de cuidar do povo de Deus, muito mais condição de cuidar da sua própria família, muito mais condição de cuidar da sua vida de comunhão com Deus. Há a possibilidade de fazer isso, isso tudo que eu estou falando aqui, trabalhando dessa forma que eu falei? Pode ser que sim, mas a qualidade não. Se mata, morre cedo, infarto, alguma coisa assim. Não é não, mano?
consegue um ritmo desse por 10, 15, 20, 30 anos? Quem consegue? Não dá. Então a Bíblia ensina isso. Eu estou falando dos obreiros, dos homens de Deus. É isso que a Bíblia fala. Não é dos picaretas, não é desses vagabundos, não é desses desocupados que aprenderam que a Bíblia pesa menos do que a enxada. Diga. Não, então, mas aí, no caso, como você entendi, os pastores que são líderes daquelas igrejas grandes, por direito deles, então, receberem, mas a maneira que eles ministram a oferta errada? Não sei como é aqui. Não, porque que nem você acabou mesmo de dar um exemplo. Vai, dá semeia você vai receber 100. Do jeito que você deu. Então, do jeito que eles pedem a oferta errada, porque eles só pegam um trecho da Bíblia e o ministro fala que o pessoal tem que dar. Eu vou devolver a pergunta. Não, Eu vou devolver a pergunta. O que vocês acham, segundo o que nós aprendemos na primeira parte? Está errado. Está errado. Claro que está errado. Lógico que está errado. Como que se lida com o dinheiro na igreja? Conscientizando e ensinando que o dinheiro, na verdade, deve ser utilizado para servir o reino de Deus. Agora, quem ministra deve ministrar dessa forma. então, eles não ministram dessa forma. Então está errado. Está errado, simplesmente. Simplesmente está errado. Eles estão incentivando justamente essa ganância. Estão querendo ensinar coisa que a Bíblia não ensina. Prometer coisa que Jesus nunca prometeu. O dinheiro, como tudo o resto na Bíblia, deve ser ensinado como a Bíblia ensina, não é? E a gente jamais deve fazer nada, absolutamente nada no reino de Deus, esperando que Deus vai devolver, que vai dar algo em troca, nada. Eu não sou fiel a Deus porque vou ter uma recompensa no céu. Eu não sirvo a Deus e não me abstenho do pecado, porque senão eu vou para o inferno. Eu não deixo de orar a Deus, porque se eu deixar de orar a Deus, eu não consigo as bênçãos de Deus. Esses pensamentos estão totalmente equivocados e infelizmente é o que a gente vê em muitas igrejas. Nós já estudamos esses pontos aqui, é por isso que eu estou trazendo para vocês. Lembram? Por que a gente ora a Deus, amados? E se Deus prometer que não vai responder nenhuma das nossas orações, a gente deixa de orar a Deus? Não, por quê? Porque a nossa motivação de orar a Deus não é porque a gente está interessado que Ele vai nos responder e nos socorrer. É porque nós aprendemos que é uma via onde a gente desfruta da comunhão e da presença de Deus. Por que eu não pego? Porque vou para o inferno se fizer isso? Não, porque eu aprendi que Deus é digno de ser adorado e eu não posso ofendê-lo. É um ser muito bondoso e muito amoroso para que eu peque e ofenda. Não é só porque vai ter consequências ruins para mim, é porque eu amo Deus, eu conheço Deus e não vou pecar. Porque se não existisse inferno para mim, tanto faz. A minha motivação de não pecar não é porque eu não vou para o inferno, é porque eu amo Deus, conheço Deus. Por que eu contribuo? Porque se eu não contribuir, vai vir um migrador, o desgraçado do cortador, o pulgão, qual que é o nome do outro? Devorador, cortador, migrador, pulgão, lazarento, vem tudo. É por isso, porque se eu não der o dízimo, Deus vai mandar que um desses demônios aflija meu filho com enfermidade, eu vou gastar na farmácia aquilo que eu ia dar na igreja. Não são essas coisas que a gente ouve, não? Eu já ouvi isso. Já ouvi isso. Se você não der aqui, você vai dar na farmácia, é forte. Está vendo, amados? Como um negócio totalmente antibíblico? Diga, Cláudio. Sobre a segunda parte da aula, da primeira que na verdade, essa justificativa que Paulo está dando é baseada no próprio Antigo Testamento, nas leis, né? Ele está falando da lei, nesse caso aqui, para a igreja de Corinto, né? Ele tá pegando que desde o Antigo Testamento isso é ensinado. E há uma continuidade no Novo Testamento. Ele pega o exemplo de lá, mas dá continuidade aqui, que é em 1 Timóteo capítulo 5. Ele vai falar, aqueles obreiros que trabalham na doutrina e na palavra, aqueles são dignos de honra, eles devem receber um sustento também digno. Mas isso já é coisa que da lei. Desde o Antigo Testamento já. Desde o Antigo Testamento. Os sacerdotes, eles eram... A tribo de Levi era sustentada pelas outras 11 tribos. Na verdade, ele traz uma base para chegar onde ele queria chegar. Ele mostra desde o Antigo Testamento que já acontecia isso, né? Então essa tribo de Levi era a tribo que servia no tabernáculo, que servia na liturgia, né? Entre aspas, eram os obreiros da época. Então nós todos hoje somos sacerdotes, e há pessoas específicas que cuidam de fato
da administração, da ministração da palavra. E aí a gente está falando de missionários, nós estamos falando de pastores, nós estamos falando de pregadores itinerantes, no mínimo esses 3 obreiros aqui. O missionário, amados, para ser enviado e para que ele faça a obra de Deus, ele não pode ter preocupação no campo missionário em pegar o seu sustento de lá. Imagina só, numa cultura totalmente diferente, ou que não seja talvez, mas o seu objetivo lá e a sua preocupação tem que ser pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, alcançar pessoas, não ver como que ele vai se virar lá para ter o sustento. E aí toda igreja tem condição de sustentar o missionário, que seja no sertão lá da Bahia, que com 450, 500 reais você sustenta uma família. Sabiam disso? Uma família de 4, 5 pessoas, 500, 600 conto. Aí falar que uma igreja, por menor que seja, não tem uma condição, não tem a prioridade. Não tem prioridade, não labuta para que isso aconteça. Não trabalham, não colocam esse projeto na cabeça dos irmãos, ou no coração dos irmãos, né? Colocar no coração e na cabeça dos dois, né? Um e o outro fica ruim. Então a questão que a gente está falando é que o dinheiro, ele deve ser vertido para que o reino de Deus possa avançar da melhor maneira possível, amados. E nós teremos muito mais condições, muito mais qualidade espiritual, se essas pessoas, seja missionário, seja pastor, sejam esses pregadores itinerantes, tiverem seu sustento. Pode ter certeza, porque, irmãos, quanto vocês acham que, quantos dias, quantas horas precisa para assim você fazer um sermão bom, edificante, abençoado, assim, que tenha pé e cabeça, começo, meio e fim, que tenha sentido? Uma aula, estudo bíblico, quanto tempo leva? Vocês acham que é abrir a Bíblia e acabou? Livro custa caro, é necessário tempo, e tempo de qualidade, amigo. Não é? Eu não estou dizendo que essas pessoas devem ter o seu coração nisso, não, amados. É nós que devemos pensar em ter essas pessoas nessas condições, porque tenha certeza, elas vão nos servir muito melhor, com muito mais condição, pode ter certeza. As igrejas históricas fazem isso, as pentecostais que falham muito nisso, e usam texto assim isolado e descontextualizado, que recebesse graça, de graça dai, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. A questão não é comercializar a mensagem ou o Evangelho, não é? Eu acho que se comercializa muito mais o Evangelho quando você vende um DVD. Não é, amado? Então a gente está entendendo aqui, eu pelo menos acho, a gente está chegando nessa conclusão, que o dinheiro é algo fundamental, bíblico, espiritual e doutrinário, para que a gente possa lidar com ele de uma maneira adequada. Tá certo? Se prendendo ao dinheiro é ganância que a gente gera em nosso coração. Lidando de uma forma totalmente desgovernada também, a gente peca de outro lado. A gente precisa ser organizado. Não é puxando a brasa para minha sardinha, não, mas nós vamos ter na igreja lá esse mês aqui como lidar com as finanças. Se dá problema no casamento, imagina na igreja. Dá problema no casamento? Não, hoje não dá mais, né? Já deu. Eu convertida nas finanças. Ah, sim. Já deu muito já. Às vezes é a parte da mulher, né, que é extravagante. Às vezes é a parte do marido que é mão de vaca. Essa expressão mão de vaca, na verdade, é errada, né, irmãos? É errada. Não, essa expressão mão de vaca é errada, né? Porque se você... A pata, não é nem mão, né? Mão, mas é a expressão. É fechada da vaca, é fechada. O do jumento que é assim, aberta. Eu não estou falando que ninguém é jumento, que não dá dinheiro. Sei que tem essa diferença. Eu estou falando dos animais, que a expressão é errada, tá? Então, amados, vamos... Então, o dinheiro, inclusive na igreja, deve ser lidado com transparência. Todo membro deve ter acesso ao livro caixa da igreja, entrada e saída. Eu estava vendo uma mesma aula que o senhor deu em outro lugar, você está falando que pastor não pode ser o tesoureiro da igreja. Não, muito complicado. Muito complicado. É antiético, inviável e evita, né? Um bocado de falatório e tal. Sim. Então tem que ter uma pessoa específica que não necessariamente precisa ser cheia do Espírito Santo, tem que ter noção de administração. Né? É bom que seja crente, lógico, claro,
né? Para lidar com o dinheiro na igreja você tem que ser crente, mas essa pessoa não pode ser a única. Geralmente as igrejas têm um conselho fiscal, 2 ou 3 tesoureiros. Não se faz aleatoriamente, decide-se aleatoriamente. As finanças da igreja precisam ser lidadas de uma maneira transparente, onde tenha pessoas que preferivelmente não seja pastor, esposa de pastor, os filhos do pastor, para evitar o falatório, certo? Mas tesoureiro, um só, também não, 2 ou 3, que façam um planejamento. Amados, tudo é planejamento. Eu fico impressionado com a minha esposa, ela administra o que não tem. Isso aí já é fantástico. Mas assim, amados, quando você administra o negócio, elas têm um dom enorme. Elas têm um dom enorme. E quando você administra, você consegue planejar algumas coisas e executar algumas coisas, não é? É lógico, eu sei que igreja é complicado, mês tem, mês não tem, entra ou não entra e tal, tem essas oscilações. A questão é quando a gente ensina a respeito de ofertas, de dízimo, de contribuição, pela consciência, porque quando é pelo medo, quando é pela ameaça ou quando é pela ganância, está errado. E geralmente ou é pelo medo, se você não der, Deus vai pesar não. Ou é pela ganância, dá porque Deus vai te devolver 100 vezes mais. Ou é pelo medo que eu disse, pela ganância ou pela ameaça. Porque tem uns que se não contribui nem cargo na igreja tem. Sim, verdade. Então quando a pessoa dá, seja pelo medo, pela ganância ou pela ameaça, isso é antibíblico. E nós não estamos interessados que as pessoas contribuam a todo custo, que elas entendam que a área financeira também é espiritual, amados, e nós devemos lidar como tal, de uma forma generosa. É tão bom quando a gente entende que o dinheiro está ao nosso serviço e ao serviço de Deus, não é? E não nós ao serviço dele. Como eu disse, o dinheiro, ele é um bom servo, mas um péssimo patrão. A gente precisa lidar com isso dessa forma adequada. Então deve ser lidado na igreja de uma forma transparente. Nós tínhamos na igreja antes, em algumas igrejas, eu participei já desse tempo e dessas igrejas, que era assim, culto de ceia era fechado, era para membros, era fechado, né? Trancava a porta, inclusive lá trazia o relatório, livro caixa aqui, ó, entrou tanto, gastamos tanto para isso, tanto para isso, tanto para isso, e saldo tanto. A igreja sabia disso, suas necessidades, sabiam o que estava sendo aplicado, que não é apenas tijolo, conforto, porque a gente tem que ter muito cuidado, amados. Nossa tendência é, paz, ventilador, está chegando dezembro, ventilador aqui está faltando. Ar-condicionado, é claro, aí ó, tá vendo? Olhar feminino, é que eu sou mais simplesinho, né? Mas colocasse o ventilador já quebrava o galho, mas ia falar, mas a gente precisa de um ar-condicionado. Essas caixas aqui, ela dá conta, mas tem umas melhores aí, viu? Glória. Aí, ó. Tem bateria aqui, não? Glória. Onde é que a bateria está agora? Glória. Não precisa não, a mesa, não sei como eu. Mas sempre tem um negócio para melhorar, tem? Sim. Né? Os banquinhos aí, graças a Deus, trocou o negócio, tá? Mas vocês sabem que mais para frente tem, eu vou falar, opa, faltou um negócio mais macio aqui, né? Ou troca ou põe uma almofada nesse trem aqui. Sempre vai ter, amados, aquilo que a gente vai querer melhorar. O conforto é natural para nós e não está errado. Agora a pergunta é, será que a gente só fica limitado aqui ao nosso conforto? Ou a gente não está preocupado também em alcançar pessoas do outro lado? E a gente precisa de dinheiro. Isso não entra nesse planejamento? Percebam, amados, como a gente precisa ter esse equilíbrio. Deve-se gastar tanto dinheiro na igreja e deixar a obra lá fora a Deus dará? Claro que não. Mas a gente também deve aqui viver assim uns tranco e barranco e jogar tudo lá para o missionário? Também não. O que eu estou dizendo desde o começo aqui é o equilíbrio dessas coisas, é o bom senso dessas coisas, é a gente colocar tudo como prioridade na medida justa, numa dosagem correta, onde a gente tanto atende aqui quanto do outro lado também. Mas é preciso ter esse planejamento, né? É preciso lidar com essa percepção de que a gente investe menos na questão aqui estrutural, mas a gente precisa investir em pessoas, inclusive, enquanto estão nessas estruturas. Então, como que se gasta tanto dinheiro? Eu vou falar de um caso, não vou contar o nome do santo, só o milagre. Faleceu uma irmã esses dias aí atrás. E aí o que acontece? A irmã fiel a Deus lá em todo sentido que vocês imaginarem, dedicada e tal, aquela coisa toda.
Mas quando ela faleceu, as condições financeiras estavam precárias, a família toda, inclusive, não tinha dinheiro para o caixão. Foram recorrer à sede, né? Porque esse é o sistema, né? A sede suga das igrejas periféricas, né? Suga para viver num luxo que ela não banca, precisa das outras sendo exploradas. O sistema é esse que a gente vive em algumas denominações. E aí foram recorrer à sede, porque você não pode tirar o dinheiro do caixa de qualquer forma, assim, tem que prestar tudo conta lá. E aí a necessidade que tinha de comprar um caixão, disse, não, compra lá o mais baratinho que tiver. O mais baratinho. O esposo que não é crente, imagina. Ele tem razão de ficar revoltado? Claro que tem. Igreja é para quê? Não é para essas horas de emergência atender? Mas tem que ver se a irmã era dizimista, né? É dizimista? Se não é, a gente não ajuda. Se não é, não ajuda não. A gente não ajuda, né? Quer dizer, você não pagou a mensalidade, você não vai ter o benefício. De ter o cachorro. O cara deixou de ser, não ajuda. Se ele fosse dizimista, a gente pagava o aluguel que ele vai ser despejado, dava cesta básica. Isso é o quê, irmão? Vingança. Percebam, amados, que a mentalidade não é bíblica quando se quer aplicar essas questões. Então, como que a gente aplica tanto nessas questões estruturais e as pessoas que são prioridade não são socorridas, atendidas? Como que a gente consegue construir prédios, construir igrejas, ter bens e a gente não consegue alcançar o entorno da igreja, que é o que a gente está discutindo desde a primeira aula, que a gente deve usar tudo isso aqui para benefício do ser humano, para transformação social, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, vida digna. Percebam como o dinheiro é altamente espiritual e importante nesse processo de gerir igreja, de viver igreja, amados. Não é? Vocês querem fazer alguma pergunta a respeito do assunto? Não sei se eu estou esquecendo. Quer fazer pergunta? Não? Vi a mãozinha. Não, queridos? Então, tá bom. Não mesmo? Nossa. Fiquei aqui preparado para receber uma enxurrada de... Eu acho estranho, porque eu não vejo isso nas igrejas. Mano. Sinceramente, eu nunca vi uma igreja pagar um aluguel de um irmão para desempregado. Que coisa ruim. Nunca soube. Não, que coisa ruim, amados. Nunca soube. Veja bem. Que coisa. E será que nós não temos essas situações? E será que nós não temos pessoas, vez por outra, com as suas necessidades? Será que não nas nossas comunidades de fé? Claro que temos. Ainda mais na nossa região, periferia. Claro que temos dificuldades enormes. E a igreja serve para quê nessas horas, amados? E aí a questão, o dizimista talvez ajude o outro. Não, como assim? Foi isso que Jesus disse? Quem é fiel abençoa, quem não é, lamentável? Não, claro que não. Mas nós devemos mudar essa perspectiva de dinheiro. Para que ele serve? É para servir as outras pessoas. O dinheiro deve ser um meio que a gente usa para avançar o reino de Deus, para contribuir para o reino de Deus. Então nós já aprendemos aqui que tem condição, independente da igreja, por mais simples que sejam os seus membros, de ter um pastor integral, de ter um missionário de alguma maneira lá sustentado, segundo as necessidades e a demanda que vai ter, né? Nossa, você pega igreja grande aí, você tem lá um pastor que ele, se ele tiver 5, 6 mil reais de salário, não é absurdo, porque a estrutura lhe oferece isso. Não só ele, mas vários outros obreiros. Tem uma igreja aqui, Alphaville, né? Aqui é o favela. Eles têm lá, me parece que são 50 obreiros mantidos integral. 50. 500 voluntários. Várias igrejas que não tem nada a ver com eles, denominacionalmente falando, institucionalmente falando, mas que eles ajudam, projetos diversos. Então eles têm essa estrutura. Mas desde o mínimo, a Bíblia diz, é no mínimo que a gente precisa ser fiel bíblico para chegar nessa condição e se manter também, né? Então quanto mais dinheiro, melhor, se tem essa mentalidade, claro, lógico, né? E quanto mais se faz, irmãos, pode ter certeza que quando a gente consegue ensinar a doutrina bíblica, isso entra na cabeça do cristão, do discípulo de Cristo.
você pode ter certeza que vai ter uma pessoa totalmente engajada naquilo. Mas quando se usa esses artifícios, né, esses argumentos assim, para você manipular, ameaçar, chega uma hora que a pessoa não permanece, não vai, não engaja, abandona. E aí a gente tem os fracassos e tal, né? Mais alguma pergunta? Mais alguma, se não fizer nenhuma. Vai, a gente conversou bastante. Hã? Desprezou a questão do almoço. Do quê? Não, do quê? Do qual? Não teve nenhuma pergunta. Ah, não, mas eu estou brincando, é ironia. Amados, o dinheiro, a gente precisa pensar. Eu aprendi com um irmão, amigo meu, ele me ensinou isso bem no comecinho da minha fé. Disse: André, eu pego o salário, eu e minha esposa, nós dobramos o joelho, pegamos o nosso salário assim e apresentamos diante de Deus. O Senhor está aqui, nos dá sabedoria para administrar isso, nos dá sabedoria para ajudar pessoas, nos dá sabedoria para que a gente lide com o dinheiro. E era pouco, irmão. Não era muito, era pouco na época, né? Hoje parece que ele está mais assim próspero na questão financeira, mas era pouco. Mas olha que coisa interessante, considerar que o dinheiro é algo que deve ser pedido a Deus orientação, sabedoria para como usar aquilo, não é? Pedir um coração generoso. Não é natural do nosso coração ser liberal, ser generoso. Pelo contrário, a gente sempre acha que as outras pessoas têm que nos ajudar, e a gente acha que se Deus está nos abençoando é porque a gente de alguma maneira é merecedor, e Deus olhou para nós e falou: meu filho, olha, desfruta aí, é a tua porção. Eu escutei isso de um irmão um dia. Ele disse assim: não, Deus me deu uma porção para mim, uma porção para você e uma porção para o outro. Quer dizer, para ele deu abastado, e ele agora não tem responsabilidade nenhuma com aquele que recebeu uma porçãozinha menor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, depois vocês leem, 8 ou 9, vai dizer que aquele que colheu pouco não deve colher tão pouco que não tenha sustento, e o que colheu muito não deve ser uma pessoa gananciosa. É o que a Bíblia diz, porque Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Tem gente comendo pão, a semente. Semente não é para comer, é para semear. Falei esses dias isso aqui na igreja. Não é? Então olha só, amados, a gente precisa ter essa noção, esse entendimento bíblico de que nós precisamos olhar não para o nosso umbigo apenas, mas para as outras pessoas. Porque a gente precisa levar uma vida simples, porque assim, tem gente que eu falo brincando, mas é verdade, compra coisa que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar o que não é para as pessoas que não gostam. Lembra que eu já falei isso para vocês? Não é? Se endivida todo, não sabe administrar as coisas, olha só, e claro que não vai ter jamais para dar para ninguém, porque vive uma vida totalmente desgovernada financeiramente, economicamente, não administra nada, compra coisas fúteis, e a Bíblia diz: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é essencial? Aquilo que não é pão? Claro que nunca vai poder ajudar ninguém, lógico. Se encarrega de dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívida. Tem gente que entra, cristão, em agiota, se enrola todo. Eu não estou falando em momentos na vida que tem coisa que acontece que foge do controle, mesmo que a pessoa toda regrada, tem uma doença, você muitas vezes a gente não está preparado, e às vezes tem que, o dinheiro que tem de recurso tem que salvar a vida, né? Um dia minha esposa disse assim: a gente só tem filho se tiver essa condição aqui, porque eu não vou ter assim assado. Eu falei: rapaz, o negócio não está fácil, não dá para fazer esse negócio aí que você está falando. Ela falou: você está fora de tempo, vende o carro. Eu falei: não tem problema, para mim você é prioridade, mais do que o carro. É ruim ficar sem carro para quem já acostumou, né? É ruim, mas e aí? Entre o carro e a minha esposa? A minha esposa, amados, né? Entre você gastar rios de dinheiro e salvar a vida de um filho, de um cônjuge, o que vai? Vai o rio de dinheiro. Tem pessoas que elas trocam as prioridades das coisas, né? Então o dinheiro é usado para abençoar pessoas. Não são as pessoas que são escravas desse dinheiro, porque se o dinheiro não for sujeitado a Cristo, se torna uma divindade, e a gente adora essa divindade chamada Mamon. A gente precisa ter essa noção, amados. Tudo bem? Tá certo? Posso encerrar a aula ou não? Vocês querem falar alguma coisa? Se tiver mais alguma revelação, vai falar. Vamos lá orar.